Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Dirigente do Palmeiras soltou o verbo. Vem ver o que o Anderson Barros falou após o julgamento do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Ele não poupou nas palavras. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que nós temos produtos exclusivos no Precinho para você. Bora pro vídeo. Lembra aquele recurso do técnico Abel Ferreira contra aquela longa suspensão de 8 jogos? Então, o Basejo está chegando para contar para a gente como é que ficou a situação. Boa noite. A punição foi reduzida? Boa noite, Michele. A punição foi reduzida sim, mas foi uma redução mínima, né? O Abel Ferreira, em primeira instância, havia recebido 8 jogos de suspensão, 2 pela expulsão contra o Fluminense e mais 6 pela expulsão contra o São Paulo. Hoje, ao ser julgado em segunda instância, a punição passou para 7 jogos de suspensão, ainda assim, uma punição considerada bastante severa pelo Palmeiras. E a doutora Mariana Barreiras, né, a auditora do Pleno do STJD, ao justificar o seu voto, foi bastante rígida, né, com o técnico Abel Ferreira, proferindo a seguinte frase: a gente gostaria que ele fosse a figura emblemática apenas pelas boas razões esportivas que ele tem, mas ele tem sido uma figura emblemática também por razões que o afastam da ética, né? Ele que foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e a punição dada ao Abel Ferreira é um recado claro do STJD que de agora em diante haverá tolerância zero para casos de indisciplina dentro ou fora de campo. O Palmeiras ficou bastante contrariado com a decisão do STJD por meio do seu diretor de futebol, Anderson Barros, que categorizou, né, a punição dada pelo STJD como arbitrária, até porque não há precedentes. Inclusive, o Palmeiras apresentou uma linha de defesa ao tribunal, expondo diversos outros casos do futebol brasileiro que foram enquadrados no mesmo artigo, no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e na maioria dos casos, a punição foi revertida em advertência ou, no máximo, esses julgados receberam 2 jogos de suspensão, nem se compara com a punição do técnico Abel Ferreira, que já cumpriu 3 jogos de suspensão, mas ainda assim terá de ficar de fora de mais 4 partidas do Palmeiras, viu, amigos? Ah, sim, ele ainda tem 4 jogos para cumprir, como disse o Marcelo Basejo. A questão é a seguinte, ele é bastante reincidente. Se não pesar a caneta, pelo visto isso não vai mudar. Vocês não concordam? Eu concordo. Eu também. Eu concordo, até porque chegou no limite. Chegou no limite por parte de todos, ninguém aguenta mais. Então tem que vir uma punição severa. Na Europa, na Alemanha, as punições são severas. São severas, expulsões. Então o brasileiro precisa se acostumar com isso também. Aí não adianta ficar reclamando do STJD, não adianta. O atleta, o treinador, o staff, o pessoal precisa dar uma maneirada. E eu sou a favor de ser rigoroso. Agora tem umas coisas aí que, com as punições contra o Corinthians aí, que eu não estou de acordo. Eu também não estou de acordo, acho que pesaram demais nesse sentido, mas é o seguinte, já a gente vai ver muito provavelmente o auxiliar dele, o João Martins, né? O João Martins é na mesma linha, muito provavelmente já vai ser punido. É o próximo. Não tem que ter 2 pesos, 2 medidas. Como o Marcelo Basejo disse ali, se agora é uma tendência, se vai ser assim para todo mundo, a gente vai ter que acompanhar aqui com rigor, tem que ser para todo mundo. Agora, que o Abel não tem do que reclamar, não tem do que reclamar. É uma punição de fato para ser exemplar, para ficar marcada mesmo, para ele aprender a se comportar e para servir de lição para os outros. E uma o Abel coisa... não tem do que reclamar. Ele tem muita história. Quando chegou para a audiência, ele já estava respondendo pela segunda expulsão. Juntaram 2, que nem deu tempo de julgar a primeira, cara. E tem uma coisa, Salazar, que eu tive observando nesse jogo do Corinthians, que quem ficou como treinador foi o João Martins. Foi. Sim. E ele não foi o João Martins dos jogos passados com o Abel. Você acha que ele já notou? No jogo com o Abel, ele sai do banco, ele faz o escarcéu, ele bagunça. E nesse jogo ele ficou quietinho. Pianinho. Não ficou pianinho, ficou de boa, não reclamou. Então você já... Cara, o Abel já mandou recado pra câmera, já chutou microfone, já fez gesto obsceno, já xingou sei lá quantos árbitros. Chutou copinho, chutou microfone, ele passou do celular. ponto, do limite. Quanto tempo ele tá aqui no Palmeiras? 5 anos? Em 5 anos, agora, decidiram dar uma punição exemplar pra ele, então não tem do que reclamar. Bom, na Arena Palmeiras vai ter mudanças na escalação para o jogo de amanhã. A gente chama então o Marcelo Basejo para contar quem que está voltando ao time.
Vamos lá, Michele, o Palmeiras volta a entrar em campo amanhã às 7 horas da noite contra o Sporting Cristal pela Libertadores, primeiro jogo do Verdão em casa no torneio continental, e para essa partida o técnico Abel Ferreira contará com 2 retornos importantes, John Arias e Vitor Roque. Arias foi desfalque no clássico contra o Corinthians, teve que cumprir suspensão, ele vive um grande momento, marcou 3 gols nos últimos 5 jogos pelo Palmeiras, rapidamente se consolidou como titular inquestionável da equipe alviverde. Já Vitor Roque deve voltar a ser relacionado, ele não joga desde o dia 21 de março, a última partida do Vitor Roque foi o clássico contra o São Paulo, ele vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas já treina com o elenco. Arias deve ser titular, Vitor Roque deve começar como opção no banco de reservas, o Palmeiras que vai em busca da sua primeira vitória na Libertadores após o empate com o Júnior Barranquilla na Colômbia, viu, Michele? Tá certo, Marcelo Basejo. Fala, Salazar, é importante, muda completamente, né, Paulo? Qualquer time de futebol do Brasil, se você tem o Arias e o Vitor Roque à disposição, se você não os tem, assim, a diferença é realmente brutal, até mesmo em um elenco como o do Palmeiras, até mesmo um time como o Palmeiras, que tem um dos melhores elencos aqui da América do Sul, isso faz muita diferença. Ainda mais que vai voltar jogando em casa e tudo mais, então assim, acho que é o momento ideal para eles também. Muda completamente a ambição do time para essa partida, Paulo. E o Vitor Roque jogou contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo e fez a diferença nesses jogos. Mas ele sempre fez a diferença, né? O Vitor Roque é um jogador muito agressivo. Ele chega, ele agride a bola, ele dá trabalho para a defesa adversária. Faz gol. Faz gol. Então é um jogador que hoje o elenco do Palmeiras não tem. O Maurício é um jogador que vem buscar mais a bola, é um jogador que arma mais, do passe. O Sousa está muito longe de ser o atacante como o Vitor Roque, o Arias está muito longe do Sousa, é um jogador mais completo. Então o Arias, sem dúvida, faz falta para essa equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, com esses 2 jogadores, Flaco, é um outro Palmeiras. E o Flaco cresce, é isso que eu ia falar. Sempre, né? O Flaco cresce. Até porque nós vimos na temporada passada, quando o Abel começou a colocar essa dupla, Flaco e Roque, era outro Palmeiras, né? Era um Palmeiras completamente diferente. O Vitor Roque e o Arias, ambos jogam para o time, claro, mudam a estratégia do time nesse sentido, que eles dão mais opções, mas ambos também têm um poder de decisão individual muito forte. Numa jogada individual, de repente, resolver um jogo que está difícil. Os 2 têm esse potencial. Então, assim, muda completamente a possibilidade e a condição do Palmeiras para a partida. E fora o adversário que vem com uma outra cabeça. Sim. Quando você tem esses 2 jogadores, a preocupação é completamente diferente. Eu não tenho dúvida, por exemplo, assim, que para o Corinthians, com 2 a menos, foi muito mais simples, não que tenha sido fácil, mas foi mais simples se defender do Palmeiras, muito por não ter o Vitor Roque. Num 11 contra 9, como aconteceu, se o Palmeiras tivesse Vitor Roque, não justifica. Foi uma vergonha a atuação do Palmeiras. Ganhar, né? Mas se tivesse o Arias e o Vitor Roque naquela condição, seria assim, completamente diferente. É isso aí. Eu acho que o mais importante agora, primeiro, é cobrar sempre do STJD e das comissões a mesma postura que eles tiveram com o Abel. Não concordamos, achamos extremamente equivocada, arbitrária, mas esperamos que eles possam ter agora o mesmo tipo de postura com todos que cometerem qualquer tipo de ação, seja contra a arbitragem, contra a entidade, seja contra quem quer que seja. Eles precisam ter esse tipo de postura. Eles estão utilizando a figura do Abel Ferreira para uma mudança, mas é importante registrar, extremamente arbitrária, até pelo fato que ocorreu no jogo, não haveria necessidade, não haveria o porquê desse tipo de pena. O que você acha que foi com o Abel, propriamente, nesse caso? Eu acho que tem um outro tipo de caracterização desse processo, acho que eles estão equivocados, mas vamos respeitar, como sempre dissemos, mas não podemos deixar de colocar que nós não concordamos com esse tipo de postura que foi hoje adotado, principalmente aqui no STJD. Qual caracterização você consegue definir? Eu posso dizer que nesse jogo que ele foi julgado, ele tomou 2 cartões amarelos e chamou o treinador, usou a expressão cagão.
Então não houve nenhuma ofensa direta à honra de ninguém, de nenhum profissional, de nenhum árbitro, e não teria por que um julgamento dessa forma, como nós sustentamos em nossa defesa. Anderson, tecnicamente, você falou no julgamento, né, existe uma... Ele não foi reincidente porque tem mais de 12 meses que ele não era punido, mas acabou contando, né? Ficou claro que acabou contando nessa punição, né? Como é que o Palmeiras vê essa punição ser desse tamanho para o Abel? Não existe nenhum precedente na história da justiça desportiva uma punição dessa forma, dita até mesmo por um dos auditores. O que a gente espera, como eu disse agora, que primeiro eles repitam isso com todos, e hoje, como nós vimos aqui outros casos, eles não usaram da mesma medida. Então, repito, hoje o STJD foi extremamente arbitrário, como foi a segunda comissão disciplinar. E espero que eles possam continuar com esse tipo de postura. Mais uma vez, hoje no julgamento, estive presente em todo ele, eles não tiveram o mesmo tipo de conduta como tiveram com Abel Ferreira. Mas, como a gente sempre disse, o Palmeiras é um clube, né, extremamente responsável, vai aceitar esse tipo de punição e vai dar seguimento ao seu trabalho, como sempre tem feito nos últimos anos. Da parte que dá para diz respeito ao comportamento do Abel propriamente, né, das expulsões em si, aí sem abranger essa questão do tamanho da pena aqui, mas das expulsões, o que o Palmeiras pode fazer para reduzir o número de expulsões? Tem trabalhado com ele, conversado com ele para que ele seja menos exposto a esse tipo de questão também? Eu acho que essa não é a questão agora, né? O Abel é um profissional extremamente competente, capaz, tem demonstrado isso nos últimos anos. As suas ações têm ocorrido em determinados jogos, até por um questionamento da arbitragem propriamente, até porque nós sabemos o que nós estamos passando, todos, né, nesse momento atual do futebol. Então, acho que não cabe esse tipo de julgamento agora. Cabe, sim, uma arbitrariedade que ocorreu. Ok, vamos, como disse antes, vamos aceitar, vamos acatar, mas nós não concordamos. O clube consideraria razoável, já que você entende que foge do tom aí essa pena? Acho que foi colocado pela nossa defesa hoje de uma forma brilhante. Nós trouxemos um estudo bem embasado para que eles pudessem entender o que eles haviam feito já na segunda comissão disciplinar. Então, o que eu acredito e que espero, né, que o STJD e as comissões sigam esse mesmo caminho que adotaram agora exclusivamente com o treinador Abel Ferreira. O Palmeiras volta a campo contra o Sporting Cristal nesta quinta-feira às 7 horas no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras vai ganhar 2 grandes reforços em busca da sua primeira vitória em casa na competição continental deste ano. Trata-se de Vitor Roque e John Ares. O Tigrinho deve ficar no banco de reservas, pois ele seguiu o processo de transição física e treinou normalmente com o restante do elenco. Já o colombiano está bem fisicamente e retorna depois de ter cumprido punição por terceiro cartão amarelo na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, busca seu primeiro triunfo em casa pela edição da Libertadores deste ano e tem pela frente um adversário cujas lembranças são boas quando enfrentou em casa. As duas equipes duelaram pela fase de grupo de 2025 com 2 vitórias alviverdes, 3-2 em Lima e 6-0 em São Paulo, e de 2013 com um triunfo para cada lado, 2-1 para o Verdão em São Paulo e 1-0 para o rival em Calo. O Palmeiras empatou com o Corinthians em 0-0 no domingo, na Neoquímica Arena, pela 11ª do Brasileiro. Na competição, o Palmeiras é líder com 26 pontos e possui 6 de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado com 20 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.